A Série C já começa neste sábado, dia 9, e aqui no Canto Rubro-Negro, em parceria com a Arena Rubro-Negra, você vai conhecer tudo sobre os nossos 19 adversários nessa competição. Então fica aqui que vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, um vídeo que deu trabalho de fazer um guia das 19 equipes dessa competição, como elas chegam para a competição, retrospecto do ano, destaque, treinador, tudo que você precisa saber, feito em parceria com a Arena Rubro-Negra. Vai sair uma matéria no Arena, caso você também queira ler, o link vai estar na descrição. Ives e Diogo contribuíram muito para que esse vídeo pudesse acontecer, então eu quero agradecer a eles, afinal de contas eles são da equipe do Arena e eu também sou, né, pra quem não sabe, e também agradecer a todos que me ajudaram no Twitter e passaram informações de várias equipes, e eu vou, claro, dar os créditos aqui. Já peço pra você deixar o like, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, vira membro a partir de R$ 2,99 e usa o meu link pra se cadastrar na Bet Nacional, você já ajuda aqui o canal, e entre em contato com a Smart Audios, se você tem alguém com perda auditiva, tem desconto tanto pra sócio do Vitória, quanto pra quem fala através do Canto Rubro-Negro, então os preços são excelentes, vamos nessa. Vamos começar pelo ABC. O destaque do ABC a gente conhece muito bem, né? O Alisson. Em 2022, ele fez 15 jogos e marcou 10 gols. Além de ter feito um 2021 muito bom, então a gente já conhece, é bom ficar de olho. A jovem promessa é o ponta Kelvin. Ele tem 24 anos e em 19 jogos pelo ABC, ele marcou 4 gols e deu 2 assistências. Mais um bom jogador aqui pra gente ficar de olho, tá? Quem vai comandar o ABC na Série C é Fernando Marchiori. Ele tem 3 jogos e ganhou 2. Lembrando que ele não começou o ano no ABC. Ele chega após a demissão de Moacir Júnior, que foi eliminado na Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, o ABC venceu a primeira por 3-0 contra o Costa Rica do Rio Grande do Sul, porém, na segunda fase, empatou com o Altos e saiu nos pênaltis. A partida foi na casa do ABC, no tempo normal foi 1-1 e nos pênaltis foi 4-2 para o Altos. No Campeonato Potiguar, o ABC conquistou o primeiro turno empatando com o América em 1-1, porém o segundo turno foi conquistado pelo América de Natal. O ABC fez uma campanha melhor no primeiro turno e jogou pelo empate na final. O América fez uma campanha melhor no segundo turno e jogou pelo empate na final. Com isso, nós estamos tendo o terceiro campeonato. Com isso, nós teremos agora a final para decidir quem será o campeão. Ainda não rolou. O ABC fez 19 jogos no ano, ganhou 14, empatou 2 e perdeu 3. E a expectativa é que a equipe brigue para pelo menos ficar entre os 8 primeiros. E como eu estou citando os times aqui na ordem alfabética, agora é a vez do Altos. Primeiro eu quero agradecer aqui ao perfil Autosinfo, que me mandou pela DM do Twitter todas as informações da equipe. Muito obrigado de verdade, ajudou demais. E vamos agora falar dessa equipe que tem como destaque Manuel, que a gente conheceu muito bem ano passado, né? Ele veio como destaque do Altos, não conseguiu ir bem aqui, não marcou nenhum gol e volta pra lá, ele que é o maior artilheiro da história do Altos. Ele é o maior artilheiro da história do clube, com 84 gols e foi o vice-artilheiro do Campeonato Piauiense, é a referência do Altos pra competição. O treinador do Altos é um velho conhecido do futebol baiano, Carlos Rabelo, que conseguiu chegar às oitavas de final com a Juazeirense no passado na Copa do Brasil e também conquistou o acesso à Série C em 2017. E agora, claro, eu tô com a cola aqui para não errar na questão dos números, afinal de contas eu sou de humanas. O Altos, em 25 jogos, ganhou 11, empatou 9 e perdeu 5, marcou 38 gols e sofreu 21. O Altos teve na primeira fase do estadual cerca de 70% de aproveitamento. Foram 14 jogos, onde o Altos teve 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Porém, no primeiro jogo da semifinal, tomou 3-0 do Parnaíba na partida de ida, a partida de volta ainda vai rolar. O Altos, inclusive, está vivo na Copa do Brasil, né? Eliminou o Sport na primeira fase, vencendo por 1-0, e eliminou o ABC na segunda fase, empatando no tempo normal em 1-1 e passando nos pênaltis. E vai enfrentar o Flamengo. No entanto, na Copa do Nordeste, com apenas 2 vitórias, o Altos foi eliminado já na primeira fase. A equipe fez apenas 9 pontos em 8 jogos, ou seja, 9 pontos de 27 possíveis, realmente pouco. E de acordo com o Autosinfo, a expectativa é se manter na Série C até por ser um clube novo. O Altos foi fundado em 2013. Inclusive, de acordo com a informação que ele passou, já é tricampeão estadual. E mais uma informação aqui, o time vai jogar a Série C nos estádios Albertão e Lindolfo Monteiro, ambos localizados em Teresina, e isso pode ser um trunfo ao longo do campeonato. Mais uma vez aqui, agradeço ao Autosinfo por todas as informações. Muito obrigado. Vamos agora para o próximo. Vamos agora falar da Aparecidense. Eu já quero agradecer aqui a Central da Aparecidense, que mandou também todas as informações via DM no Twitter. Mais uma
uma vez, muito obrigado. Vamos nessa. O destaque da equipe é o atacante Alex Henrique. Ele está na sua quarta passagem pelo clube, tem 36 anos e é a esperança de gols do Camaleão na Série C. Camaleão, que é o apelido da Aparecidense. Ele é o maior artilheiro da história do clube com 52 gols e esse ano marcou 3 gols e deu uma assistência em 9 partidas disputadas. A jovem promessa da Aparecidense é Rodrigues, lateral esquerdo que está emprestado pelo Goiás. Já é a segunda vez que ele é emprestado para a Aparecidense. De acordo com a central da Aparecidense, ele é um jogador muito promissor e que se destacou no acesso do Camaleão em 2021. Tem como principal característica apoio incisivo ao ataque, principalmente com bons cruzamentos. Ele já disputou 10 jogos com a camisa da Aparecidense na atual temporada, mas não marcou gol e nem deu assistência. O treinador da Aparecidense é Eduardo Souza, que começou o ano como auxiliar no Atlético Goianiense, porém agora está tendo pela primeira vez a oportunidade de comandar uma equipe profissional. A Aparecidense fez 10 jogos esse ano, ganhou 3, empatou 3 e perdeu 4, marcou 11 gols e sofreu 13. No estadual, após 2 anos seguidos batendo na trave na semifinal, dessa vez a Aparecidense decepcionou e não se classificou. E de acordo com a central da Aparecidense, a expectativa é se manter, até também por ser uma equipe muito nova. Eles acham que o acesso ainda é um sonho distante e que com a base que chegou e com o novo treinador, o sonho é sim da permanência. Mais uma vez, muito obrigado aqui, a central da Aparecidense ajudou demais também. Agora chegou a hora do Atlético Cearense. Quero agradecer aqui a Diego Arruda do portal Esporte News Mundo pelas informações e do TVC Esporte Clube também. Ele falou sobre o Atlético Cearense e destacou Ari, centroavante que inclusive tem naturalização russa e foi convocado em 2018 para a seleção russa. Ele é o dono do Atlético Cearense. Ele é cearense naturalizado russo, como eu falei, já foi convocado pela Rússia em 2018 e tem como principal característica o clássico de centroavante, né? Força física, imposição e bola na rede. Já a jovem promessa destacada por ele foi Claudivan, cria da base do modesto Pacajus do Ceará. Um meia de 23 anos chegou ao Atlético ano passado por empréstimo e fechou definitivamente para essa temporada, onde ele já disputou 22 partidas e deu uma assistência. Já o comandante do Atlético Cearense é Betinho. O clube demitiu o Reginaldo França e com isso Betinho, que é o interino, assume provisoriamente, pelo menos nesse começo de Série C. O Atlético Cearense fez 14 jogos no ano, ganhou 3, empatou 4 e perdeu 7. Marcou 19 gols e sofreu 24. No estadual, a campanha não foi boa e o Atlético foi rebaixado como vice-lanterna. E de acordo com o Diego Arruda, a expectativa é brigar para não cair, até pelo problema financeiro que o clube também passa atualmente. De acordo com ele, o clube perdeu boa parte do elenco que subiu da Série D e precisou emprestar outros. Caiu no campo, porém se apega a uma possível irregularidade do Icasa para tentar reverter a situação na justiça e ficar na primeira divisão. Porém a expectativa é não cair. Vamos falar agora do Botafogo da Paraíba com as informações de Ana Flávia Nóbrega, ela que ajudou demais, não só com o Botafogo da Paraíba, mas também com o Campinense. Então Ana, muito obrigado. Ela que é repórter do Nordeste FC, comentarista também da Rádio Tabajara, de lá da Paraíba, então muito obrigado, ajudou demais. E vamos agora falar primeiro sobre o Belo. Eu já adianto que a expectativa por lá é que o Botafogo brigue pelo acesso, afinal de contas, nas últimas 3 campanhas o Belo bateu na trave e acabou não subindo. Inclusive Gerson Guzmão, que faz um trabalho excelente, é um dos motivos para que essa confiança no acesso seja uma realidade. Além disso, o destaque da equipe é Gustavo Coutinho, atacante emprestado pelo Fortaleza, que tem 10 gols em 15 jogos, um atacante pra gente ficar de olho, tá? Aqui vale um parênteses para o desempenho de Gerson Guzmão desde que ele chegou há cerca de um ano no Botafogo. Em 54 jogos ele teve 23 vitórias, 24 empates e apenas 7 derrotas. No período em que ele esteve à frente do Belo, a equipe conseguiu marcar 68 gols e sofreu 35. Gerson Guzmão, que infelizmente inclusive eliminou a gente na pré-copa do Nordeste, né? Mas eu vou pular essa parte aqui, vou botar baixinho. Esse ano ele chegou a sustentar uma invencibilidade de 14 jogos que acabou no último domingo. O estadual ainda está em andamento, mas o Belo já está na semifinal. Na Copa do Nordeste, o Belo se classificou, tendo a terceira melhor campanha geral, perdendo só para Fortaleza e Ceará. Porém, acabou sendo eliminado nos pênaltis para o Náutico. Além do destaque de Gustavo Coutinho, Ana também reforçou que Gerson Guzmão acabou com um problema do time, que era a falta de gols. E além dele, existem mais 2 destaques, Leilson e Esquerdinha. Seriam mais 2 destaques do Belo, além do atacante Gustavo Coutinho. Um outro destaque também seria Anderson Paraíba, porém ele pode estar de saída para o Remo. A definição
deve sair nos próximos dias, já que o Belo fez uma contraproposta para o atleta e aguarda a resposta. Obviamente é uma proposta onde o salário melhora, provavelmente tempo de contrato muda e tudo mais. Ainda não se sabe se ele ficará ou não. Se ficar, é mais um destaque do Botafogo. Se não ficar, não entra aqui na lista dos destaques. O Botafogo já busca a renovação do empréstimo do atacante Gustavo Coutinho, porém, caso o Fortaleza queira usá-lo ou alguém queira comprá-lo, o Belo pode perder o atleta durante a competição. Na Copa do Nordeste foram 9 jogos, com 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. No Campeonato Paraibano foram 8 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. A expectativa do Botafogo é brigar sim para subir e conseguir finalmente subir depois de bater 3 anos seguidos na trave. Agora é a vez do Botafogo, de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto. Quem mandou as informações foi o torcedor Lucas Vini. Lucas, muito obrigado. Eu entrei em contato com ele pela DM e ele me passou todas as informações. Começando pelo craque do time, que é um cara que a gente conhece muito bem. Felipe Souto é o destaque do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele chegou ao clube em 2022 e vem sendo um dos jogadores com mais minutagem em campo. Ele é a referência do meio de campo e disputou todos os 15 jogos da temporada. Ele não marcou gol, porém deu uma assistência. Lá eles também têm um Dudu como jovem promessa, porém o de lá é atacante. Ele também jogou os 15 jogos que a equipe disputou, marcou 2 gols, deu uma assistência e se destaca pela sua habilidade e velocidade, principalmente no espaço curto. Ele tem 1,60 m de altura, que casa com as características de habilidade de espaço curto, de velocidade, e é a jovem promessa do Botafogo de Ribeirão Preto. O treinador também é um nome conhecido, Leandro Zago. Ele comandou a equipe nesses 15 jogos, ganhou 6, empatou 3 e perdeu 6 também. A equipe dele marcou 13 gols, porém sofreu 16. No estadual, o Botafogo fez uma ótima campanha, foi 6º lugar no geral na primeira fase, porém, apesar de ter feito 18 pontos com 5 vitórias, não foi o suficiente para se classificar, já que no grupo dele estava o Palmeiras, que passou invicto, e o Ituano, que fez 1 ponto a mais. Na Copa do Brasil, o Botafogo foi eliminado após tomar 1-0 do Azures. E agora a gente vai falar a respeito da expectativa do Botafogo para essa temporada. Como fez um estadual interessante, a ideia é que também faça uma boa Série C. Lucas destacou que o Botafogo foi bem defensivamente, porém foi fraco ofensivamente. E por conta disso, a direção já trouxe 3 atacantes para a Série C, além de Gustavo Xuxa, que não jogou porque estava machucado com problema no joelho. Agora é a vez do Campinense, com as informações mais uma vez de Ana Flávia Nóbrega. O craque do time é o goleiro Mauro Igatu. Ele está no clube desde 2021 e é a confiança do sistema defensivo. Além de fechar o gol no tempo normal, ele também foi destaque da campanha por ser bom pegador de pênaltis. Em 2022, inclusive, ele já marcou um gol. A jovem promessa é o atacante Eric Pulga, que tem os seus direitos ligados ao Atlético Cearense. Ele chega por empréstimo ao clube e cria uma certa expectativa na torcida com base no futebol que ele pode chegar a desempenhar, já que tem potencial. No primeiro trimestre, ele jogou o Campeonato Carioca pelo Madureira, onde fez 10 jogos e marcou um gol. Raniel Ribeiro foi mantido no Campinense, já que o treinador teve um ano de 2021 histórico, onde ele conseguiu o acesso à Série D sendo vice-campeão e também foi campeão estadual. Desde que ele assumiu, ele ainda não perdeu, desde quando ele assumiu em 2021 até as 8 partidas que nós já tivemos no ano no estadual. Ele acumula 22 vitórias, 21 empates e 8 derrotas. Essas derrotas, claro, derrotas a nível nacional, já que ele não perdeu no Paraibano desde que assumiu. Porém, mesmo com os números, ele vem sendo muito questionado pela torcida. Na temporada atual, foram 17 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Marcou 29 gols e sofreu 16. O Campinense tem a melhor campanha do Paraibano, onde conquistou 22 pontos em 24 possíveis e com isso entrou direto na semifinal. Foram 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Eles também têm o melhor ataque da competição, com 21 gols marcados e apenas 4 gols sofridos, a segunda melhor defesa. Na Copa do Brasil, o Campinense foi eliminado após empatar em 0-0 com o São Paulo. E na Copa do Nordeste, o Campinense ficou já na primeira fase e terminou em 6º do seu grupo. A equipe só fez 6 pontos, com 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. E a expectativa é ir um degrau de cada vez. Inclusive, o próprio meia Dione falou sobre isso, de subir um degrau de cada vez, já que o Campinense está de volta à Série C após 11 anos. Primeiro pensar em se manter, depois ver o que é que dá pra fazer. Vale ressaltar que no início da pandemia, eles chegaram a ter uma dívida de 38 milhões, e aí o presidente tentou negociar, tentou entrar em acordo para conseguir continuar, fazer com que o clube siga rodando, né? Inclusive, eles conseguiram também pagar algumas dívidas, o que desbloqueou algumas cotas, melhorando, claro, o cenário da gestão para eles. Chegou a vez do Confiança, e quem mandou as informações foi Mike Gabriel, do canal Dragão de Aracaju. Meu irmão, muito obrigado por ter ajudado. Falei com ele em cima da hora e ele prontamente mandou todas as informações necessárias para o vídeo, então muito obrigado, tá? Muito obrigado de verdade. Vamos falar sobre o Confiança, que não vive um bom momento. O craque da equipe é Renan
Renan Gorni, o artilheiro, em 12 jogos marcou 11 gols e já é sua segunda passagem por lá. A promessa da base é Andrezinho volante, porém ainda não foi muito utilizado no profissional. O comandante é um velho conhecido da própria torcida do Confiança, Luizinho Lopes, que está na sua terceira passagem. Em 2018, na primeira fase, ele conseguiu manter o Confiança entre os 4 primeiros, porém depois que passou de fase, teve uma sequência negativa e acabou sendo demitido com o risco de rebaixamento. Ano passado, ele chega ao Confiança e melhora a situação da equipe, chega a sonhar com a permanência, porém também não consegue. Porém, o que ele falou aqui é que Luizinho realmente melhorou o desempenho da equipe. O Confiança foi eliminado invicto pelo Falcon, time que o Vitória fez amistoso aqui no Barradão, empatou em 1 a 1 e o Confiança também empatou em 1 a 1 e o Falcon acabou eliminando o Confiança. O Confiança não perdeu no Campeonato Sergipano, porém foi eliminado. Em 12 jogos, o Confiança ganhou 5 e empatou 7. E o que Mike do Dragão de Aracaju diz aqui é que mesmo passando de fase, o futebol era pobre e que chegou, entre aspas, na sorte e não resistiu, não conseguiu passar do Falcon. Na verdade, foram 2 empates em 1 a 1 e o estreante Falcon acabou eliminando o Confiança. O Confiança não disputou nem Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil. E a expectativa de Mike é brigar para não cair por conta de uma pesada crise política que está acontecendo por lá. Logo após a eliminação no estadual, o presidente do Confiança renunciou. Com isso, hoje eles têm um interino na presidência. A eleição é indireta e será na próxima terça, porém não se sabe quem vai assumir até agora. De acordo com ele, a perspectiva é de não cair porque a crise também pode ser financeira, dadas todas essas eliminações. Agora chegou a vez do Ferroviário do Ceará, com as informações mais uma vez de Diego Arruda. Bom, o craque da equipe é Edson Cariús, que foi artilheiro do Campeonato Cearense. Ele disputou 15 jogos, marcou 9 gols e deu uma assistência e está com 33 anos. A jovem promessa é o lateral direito Rony. Ele é um dos destaques do setor defensivo da equipe e nesses 15 jogos ele marcou 1 gol e deu 3 assistências. O treinador é um cara experiente. Roberto Fonseca é o terceiro treinador da temporada e assumiu após a demissão de Paulinho Kobayashi. Fez 17 jogos, ganhou 6, perdeu 3 e empatou 8. Marcou 23 gols e sofreu 14. No estadual, eles foram eliminados pelo Fortaleza 3 a 1 no placar agregado. Nada demais, né? Já na Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase para o Nova Venécia do Espírito Santo. E aqui Diego fala um pouco sobre as contratações. O maior destaque das contratações até agora foi o volante Danley, ex-Fortaleza e Santa Cruz. Além disso, chegou o zagueiro Fredson, o lateral esquerdo Maicon, o volante Arthur e o atacante Dudu. A expectativa é que o clube mantenha o que fez no estadual, que foi bem, e que faça uma boa Série C. Chegamos no Figueirense e todas as informações foram de José Walter, da VEG Sports. O craque do time está no Figueira desde 2021 e é Oberdan. O meia de 26 anos vem sendo o destaque do time no ano e acumula 4 gols e 1 assistência em 17 jogos. A jovem promessa é Paolo, que está emprestado pelo Nacional, porém ele só fez 3 jogos e ainda não conseguiu ter sequência, mas ainda assim existe uma alta expectativa que está relacionada ao seu futebol. O treinador do Figueirense para a temporada é Júnior Rocha e é a segunda equipe catarinense que ele comanda. Em 2020 ele treinou Barra na segunda divisão do Campeonato Catarinense. Ele também já passou pelo Ipiranga de Erechim, Votuporanguense, Luverdense, CRB, Santa Cruz e Grêmio Horizontino. O Figueirense ganhou 6 partidas na temporada, empatou 7 e perdeu 5. No total foram 18 jogos. Marcou 22 gols e sofreu 20. O Figueirense não começou o estadual bem, se classificou em 7º e depois disso conseguiu chegar às semifinais, porém foi eliminado nas semifinais. O Camboriú eliminou o Figueira com 3 a 1 no placar agregado. Na Copa do Brasil, o Figueira eliminou o Lagarto empatando em 0 a 0, porém saiu para o Cuiabá. No tempo regulamentar também foi 0 a 0 e saiu nos pênaltis, 4 a 2. E a expectativa é que a equipe brigue pelo acesso. De acordo com José Walter, o treinador é bom, estudioso, moderno, consegue organizar bem a equipe e consegue também fazer com que os jogadores tenham melhor desempenho, além de vir também reforçando a equipe. Então a expectativa é que o Figueira brigue pelo acesso. Vamos agora para o Floresta com as informações mais uma vez de Diego Arruda. O craque do time é Flávio Torres. Em 7 partidas que disputou, ele marcou 2 gols. O atacante tem 35 anos. A jovem promessa é o volante Rendel, que veio emprestado do Boston City de Minas Gerais. Ele marcou 1 gol nas 5 partidas que disputou e o treinador é um conhecido da gente, Ricardo Drubski. Ele assumiu a equipe do Floresta na atual temporada com a inicial missão de ir bem na Copa do Nordeste, que foi a única competição disputada, porém não foi bem. Na temporada são 8 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Foram 7 gols marcados pelo Floresta
Floresta e 16 sofridos. O Floresta disputa a segunda divisão do estadual, que ainda não começou e também está fora da Copa do Brasil. Diogo Arruda reforça que o Floresta é um clube de empresários que tem uma situação financeira boa e com pouca pressão. Tem uma boa estrutura no seu CT e uma base que briga constantemente com Ceará e Fortaleza. E ele fala que o Floresta costuma dar trabalho independente do resultado. Agora é o Brasil de Pelotas e as informações são de Luciano Coimbra, da Rádio Grenal. O craque do time é Marlon. Ele fez um ótimo campeonato gaúcho e foi o responsável pelas criações e assistências do time. Ele disputou 14 jogos com a camisa do Brasil de Pelotas, marcou 4 gols e deu uma assistência. A jovem promessa é Lucas Mazetti, lateral emprestado pelo Inter, lateral direito, e Luciano fala para que todo mundo fique de olho porque é um jogador com bom potencial de evolução. O treinador é Gerson Testoni, que chegou no passado para tentar livrar o Brasil de Pelotas do rebaixamento, porém não conseguiu. Mesmo assim, a sua manutenção foi vista de forma positiva, já que ele também conseguiu chegar na semifinal do Campeonato Gaúcho e fez com que a equipe se reerguesse. Foram 4 vitórias, 7 empates e 3 derrotas no ano. 14 gols marcados e 15 gols sofridos em 14 jogos. No estadual foi eliminado pelo Ipiranga. Ele venceu o primeiro jogo, porém sofreu 3-1 na volta e acabou eliminado. Na Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas foi eliminado pelo Glória, adversário que o Vitória enfrentou na segunda fase. Tomou 1-0 do Glória. A expectativa de Luciano é que a equipe brigue para subir, inclusive porque boa parte da equipe semifinalista do Gauchão foi mantida, assim como o próprio treinador. Então a expectativa é que o Brasil de Pelotas brigue para subir. Chegamos agora no Manaus, a equipe campeã amazonense. O craque do time é o atacante Silvano. Ele fez 16 jogos no ano, marcou 3 gols e deu 2 assistências. A jovem promessa é o meia Júnior Palmares, de 24 anos. Ele fez 13 jogos, marcou 5 gols e deu 4 assistências, inclusive ele poderia ser até o craque do time, né? O comandante é o experiente Evaristo Pisa. Ele fez 18 jogos pelo Manaus e venceu 10. Tem passagens também por América de Natal, Botafogo da Paraíba e Mirassol. Como eu falei, a equipe foi campeã do campeonato amazonense. Ela empatou com o Nacional na ida por 2-2 e em casa venceu por 1-0. Na Copa do Brasil, tomou 2-0 do São Paulo na segunda fase e está fora. É mais uma equipe pra gente ficar de olho que pode sim acabar a primeira fase entre os 8. Vamos agora falar de uma equipe muito comentada pela torcida do Vitória pelo Campeonato Paulista que fez, o Mirassol. Inclusive o craque de lá já foi muito pedido aqui, Camilo, o meia de 36 anos. Em 9 jogos ele fez 1 gol e deu 3 assistências. A jovem promessa é o meia atacante Cauã, de 19 anos. Ele foi artilheiro do último Campeonato Paulista Sub-20, marcando 21 gols com a camisa do Mirassol e desde os 16 anos faz parte da equipe principal do time. Ele fez 8 jogos em 2022, marcando 3 gols e dando 1 assistência. O treinador do Mirassol para a Série C é Ricardo Catalá. Ele está na sua segunda passagem pelo clube paulista depois de comandar o Operário no primeiro trimestre. Ele terá a missão de substituir Eduardo Batista, que foi para o Juventude depois da campanha com o Mirassol. O Mirassol que não passou de fase no Campeonato Paulista. O Mirassol não passou de fase por 2 pontos, caiu no grupo do Botafogo de São Paulo, do Ituano e do Palmeiras. Eles fizeram 17 pontos, o Botafogo fez 18 e o Ituano fez 19. Com isso, o Mirassol foi jogar a Taça do Interior e acabou sendo eliminado pelo Água Santa. Foram 5 derrotas, 5 empates e 5 vitórias nesses 15 jogos do Mirassol. Na Copa do Brasil, o Mirassol tirou o Grêmio, venceu por 3-2, porém na segunda fase saiu para o Azures, tomou 1-0. E a expectativa é que o Mirassol brigue para subir também. Mesmo perdendo muitos jogadores após o Paulista, a equipe também já se reforçou. O atacante Osman e o zagueiro Rodrigo, por exemplo, já chegaram. E todas essas informações são de Felipe Modesto, da TV Tem, afiliada da Rede Globo. Falando agora das equipes do Norte, começando na ordem alfabética pelo Paysandu, vice-campeão da Série C em 2014 com o Mazola. O craque do time é o atacante Danley, de 26 anos. Em 14 jogos disputados, ele marcou 6 gols e deu 1 assistência. A jovem promessa é o atacante Marlon, com muita velocidade, ele vem se destacando também na equipe do Paysandu. Em 14 jogos ele marcou 3 gols e deu 2 assistências, e aqui a gente faz uma menção honrosa ao zagueiro Genilson. Lá também está Ricardinho, ex-Ceará e eterno quase contratado do Vitória. O treinador é mais um experiente, Márcio Fernandes. Em 14 jogos com ele, o Paysandu ganhou 10, empatou 2 e perdeu apenas 2. Mesmo não ganhando a competição, a equipe teve um bom desempenho. No geral, foram 16 jogos com 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Foram 31 gols marcados pelo Paysandu e apenas 18 sofridos. O Paysandu passou pelo trem na primeira fase, vencendo por 3-0, porém tomou 4-1 do CSA na segunda fase e saiu da Copa do Brasil. Lembrando que o Paysandu está invicto em casa na temporada e esse pode ser um fator determinante para o acesso. E todas essas informações são de Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará. Vamos agora falar do Remo, de Smith, do canal Chaves Remista. Eu estava inclusive ontem na live com ele. Vamos falar.
da equipe que joga no Baenão. O craque do time é o zagueiro Marlon. Ele tem passagem por Vasco, Paysandu e Sardinha. Ele é lateral esquerdo, mas vem sendo utilizado no Remo como zagueiro e reencontrou bom futebol. Quando eu perguntei para Smith, a jovem promessa, ele acabou não me passando. Porém, de acordo com Saulo Zaire, mais uma vez a informação é dele, uma das jovens promessas é Pingo. Em 2022, ele entrou em campo em 12 das 14 partidas que o Remo disputou. O treinador é Paulo Bonamigo. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo acesso à Série B em 2020 e é a terceira passagem dele. Foram 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas do Remo em todo o ano até agora. 20 gols marcados e 10 gols sofridos. O Remo, que não jogou ainda a Copa do Brasil, entra direto na terceira fase por conta da Copa Verde e vai enfrentar o Cruzeiro. Foi campeão em cima do Paysandu, ganhou a primeira por 3-0, perdeu a segunda por 3-1, mas levantou a taça. E tanto Smith quanto Saulo falaram a mesma coisa, que a equipe ainda não inspirava confiança, porém, com novos reforços, a tendência é realmente brigar em cima e crescer na competição. Mais um aí que vai brigar pelo acesso e a gente enfrenta já na primeira rodada, né? Vamos agora falar do São José do Rio Grande do Sul. As informações são de Guilherme Sartori, da Zeca Rádio. O craque do time é Everton Bala. É um atacante muito rápido e veloz de apenas 23 anos e em 11 jogos ele marcou um gol e deu 2 assistências. A jovem promessa é Christopher, que já não é tão promessa assim, já que ele está na equipe desde 2018. Ele tem 23 anos e é titular absoluto. Em 2021, ele jogou 35 das 41 partidas que a equipe disputou. Em 2022, ele disputou 11 partidas, fez um gol e deu 2 assistências. E se você tá até aqui, deixa o like, não esquece de clicar no like e de se inscrever se você ainda não é inscrito ou inscrita. O comandante é Paulo Henrique Marques, que assume após a demissão de Paulo Baier. Ele estava treinando São Luís no Campeonato Gaúcho e chega para a sua segunda experiência na Série C. Em 2020, ele comandou o Ipiranga por 16 jogos e também treinou Novo Hamburgo, Caxias e outras equipes do Rio Grande do Sul. Em 11 jogos, o São José ganhou 4, empatou 3 e perdeu 4. Marcou 10 gols e sofreu 10 gols. A equipe não se classificou no Gaúcho, mesmo brigando até o fim pelo G4, ficou um ponto atrás do quarto colocado. E de acordo com Guilherme, o São José entra para não cair, já que nas duas últimas séries C também acabou brigando para não cair. Para falar do Volta Redonda, a gente vai ter aqui duas pessoas. Leonardo Dantas, meu xará, da Rádio Nova Sul Fluminense, enviou um vídeo falando sobre o Voltaço. Além dele, Ramona Guceva também mandou um áudio, eu procurei saber sobre a situação do Voltaço, e ela falou algumas coisas da equipe que acabou rebaixada no Carioca, que dispensou muitos jogadores e tentou contratar outros, como por exemplo o destaque do Atlético, o goleiro do Madureira, mas que tá em uma situação complicada no futebol porque financeiramente vai bem. Quero agradecer aqui a Ramona e também a Leonardo. Vou colocar o vídeo dele agora e depois eu vou complementar. Oi pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando do Volta Redonda. Voltaço que foi rebaixado no Campeonato Carioca, apenas uma vitória em 11 rodadas, foi o pior time do Campeonato Estadual disparado. Acho que a equipe nem era tão horrorosa assim a ponto de cair, mas teve uma série de fatores aí. Fora de campo, falta estrutura para o time, apesar dos bons resultados recentes, como a conquista da Série D de 2016. Mas a equipe não consegue subir de patamar nesse aspecto, não consegue investir como outros times do interior do Rio estão fazendo. Então tem um bom estádio, que é da prefeitura, treina num CT da prefeitura, gramado ruim e vestiário pequeno, e tem uma sala de musculação na sede. Só isso. Na questão política, também é um cenário muito conturbado, porque na última eleição, por exemplo, tivemos polícia investigando sócios fantasmas e desvios, cisão entre presidente e vice, enfim, o clube não tem paz nos bastidores nos últimos anos também. E dentro de campo, o antigo técnico, Neto Colucci, que já foi dispensado, persistiu em muitos erros. Além, como eu já disse, do elenco enfraquecido do ano passado para cá. O que deu errado para o Volta Redonda no Campeonato Estadual? Primeira coisa, os volantes experientes, idade já avançada, perdiam o poder de marcação, principalmente no segundo tempo, e o time tinha então uma marcação muito frouxa. No meio-campo faltou o camisa 10. O clube contratou o Bruno Galo, ex-Vasco, que tem muita qualidade com a bola no pé e podia exercer bem essa função, mas deu azar dele se machucar na pré-temporada e só jogar as duas últimas rodadas, quando o clube já estava praticamente rebaixado. E lá na frente, o homem-gol, o Lelê, não deu conta do recado, perdeu muitas chances, fez poucos gols e o time não converteu o volume de jogo em algumas partidas em resultados. E aí se afundou de vez. Do rebaixamento no estadual para cá, foram 8 dispensas, 6 contratações, além de um novo treinador, o Rogério Correia. O que a gente pode projetar então desse Volta Redonda? Deve ter um pouco mais de poder de marcação, porque reforçou a defesa, que não vinha bem, e também a questão dos volantes mais jovens, então deve ter um pouco mais de pegada ali no meio. Para a armação não contratou ninguém, acho uma falha do planejamento do futebol do clube, mas está apostando no uso do Bruno Galo, que está recuperado fisicamente, acho que ele pode dar conta do recado, como disse, tem qualidade. E lá na frente, contratou um bom jogador na minha visão, o Rafael Lucas, que foi artilheiro do Atlético, uma das surpresas do Campeonato Mineiro.
Além disso, o grande destaque, e que pode dar conta do recado, favorecendo muito o clube em vários jogos, resolvendo individualmente, é o Pedrinho. Ele é ponta esquerda, mas é destro, então ele faz o corte dentro da área para a perna direita para finalizar, finaliza muito bem, tem bola parada, chute de longa distância, é o grande nome desse time. O problema do Volta Redonda é, além de não ter contratado tanto porque está faltando verba, vai disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca junto com a Série C. Meio de semana o estadual, fim de semana o brasileiro. Falta elenco e preparação física para dar conta, sem contar que o time claramente está priorizando o retorno à primeira divisão do Campeonato Estadual. Então, por tudo isso, hoje eu vejo o Volta Redonda como um candidato apenas a brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Um abraço e boa sorte aí pro Vitória. E a expectativa de ambos é que entre pra não cair, né? Volta Redonda, como eu falei, não foi bem no estadual, foi rebaixado no Carioca, onde em 11 jogos ganhou apenas 1, empatou 3 e perdeu 7, foi rebaixado como lanterna. E pra encerrar, chegou a vez do Ipiranga. As informações são de Andrei Sartori, da Rádio Voz de Erechim. O craque do time é Lohan, primeiro volante com apenas 25 anos, ele vem se destacando na equipe. Jogou 14 partidas e marcou 1 gol. A jovem promessa é Lucas Falcão, que foi o craque da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Apesar de ter características mais marcadoras, é um volante que sai para o jogo com qualidade, comanda o meio de campo do Ipiranga e que ainda chega na área e marca gols. O treinador é Luizinho Vieira. Ele assumiu o Ipiranga em novembro de 2021 e consegue ver o resultado do trabalho. A equipe teve a melhor campanha da primeira fase do Gauchão e chegou à final. Gosta de jogar com posse de bola e pressionando os adversários na frente. E isso acontece independente de onde jogue ou de quem enfrente, tá? É bom a gente ficar de olho nisso. Foram 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 15 jogos na temporada. O Ipiranga marcou 21 gols e sofreu 13. Perdeu o título no agregado para o Grêmio, chegando na final. No agregado foi 3-1. Não disputou a Copa do Brasil e nem tem o regional para jogar. E a expectativa é que o Ipiranga suba. O Ipiranga bateu na trave 3 anos seguidos e espera conseguir finalmente em 2022. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Um vídeo grande, deu muito trabalho de gravar e editar isso aqui. Quero agradecer a todos aqui que ajudaram, que contribuíram para esse vídeo, conteúdo que não é lá dos mais simples para ser feito, mas agradeço a ajuda de cada um, muito obrigado de verdade, e se você curtiu, deixa o like, espalha a matéria do Arena Rubro Negra, como eu falei, tá na descrição. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva, a partir de R$ 2,99 você vira membro e fortalece aqui o canal. Obrigado por assistir até aqui, tamo junto, um abraço.